Olá pessoal, boa noite. Estamos voltando hoje, né? Sexta-feira Santa, dia 7 de abril de 2012, agora são 9 horas da noite. E aí resolvi fazer um vídeo, né, pessoal? Primeiramente, pedir desculpas, né? A gente ficou de fazer 2 vídeos por mês. O mês passado a gente não conseguiu devido ao trabalho, né? Correria. Mas então, para compensar, vamos ver se esse mês aqui a gente faz 3 vídeos, né? Porque eu penso que o físico e o espiritual tem que estar em equilíbrio, né? Então o que acontece? O mês passado, né? A gente teve muito trabalho para fazer, muitos compromissos. E então a gente sabe que como a gente está realmente aqui no mundo físico, a gente precisa trabalhar, né? Tem compromissos a serem cumpridos, né? Contas a serem pagas. E é isso aí, tá? Então eu espero que a compreensão de todos vocês, agradecendo o carinho de todo mundo com a gente, né? Queria mandar um grande abraço para a Jussara. A Jussara é uma amigona, né, que a gente adquiriu através dos vídeos. Foi muito interessante ter conhecido a Jussara, porque eu fiz um book dela. Pessoal, todo mundo sabe que eu sou fotógrafo, né? E depois que eu acabei o book, ela falou assim, ó, tu não me conhece, mas eu te conheço. Deu, opa, que é isso, né? E ela falou que ela estava me acompanhando pelos vídeos, né? E que os vídeos tinham ajudado muito ela. Isso que é muito gratificante, saber que a gente consegue, né, com um trabalho muito simples, né, ajudar as pessoas, né? E é por aí, pessoal. Eu quero nesse mês fazer mais 2 vídeos, né? Quero fazer um vídeo as horas que antecedem, né? O trabalho lá na quarta-feira. Todo mundo sabe que a gente tem um trabalho no nosso grupo com palestras, passes e logo depois a gente faz uma mesa mediúnica, né? Tentando encaminhar os irmãos desencarnados, né? Então quero fazer um vídeo assim mostrando como é amanhã, as primeiras horas, parar um pouquinho, daí depois de manhã liga, meio da manhã liga, dizer quais são as sensações, que a gente sempre tem que estar conectado com o alto, ainda mais no dia, né, de trabalho, porque se você se incomodar, se você estressar, se irritar com alguém, e você chegar para trabalhar, você não vai conseguir render aquilo que você quer. Não tem como você dar um passe numa pessoa estando muito irritado, você não vai conseguir transferir para a pessoa as energias que ela precisa, né? Então tem tudo isso. Então o vídeo vai ser mais ou menos assim. Vou ir pro grupo, né? Vou filmar a chegada. Vocês vão ver que o local é bem simples, bem humilde, que a gente alugou, né? A gente paga aluguel pelo espaço. A gente tem o trabalho de arrumar tudo, né? Antes que o pessoal chegue. E depois também, quando termina, tem que deixar tudo como estava antes, né? Então vai ser muito interessante. O outro vídeo eu quero fazer dos estudos. Esse vai ser mais curtinho, né? Indo para os estudos, mostrar a galera que estuda com a gente, né? O pessoal que interage com a gente. Muitas pessoas que assistiram os vídeos estão indo para os estudos, que são da mesma cidade, né? Muito legal, certo? Então, são esses 3 vídeos que eu pretendo fazer esse mês. Um com esse, né? Esse é o vídeo de Páscoa, né, gente? Falar um pouquinho da Páscoa, né? Mostrar a minha visão que eu tenho, o grupo Guerreiros da Luz tem a visão espiritual da Páscoa, né? O real significado da Páscoa, né? A Páscoa, né? Em hebraico significa libertação, né? Todos nós comemoramos a Páscoa hoje, né? Pela ressurreição do Mestre Jesus e eu vejo que foi meio que distorcido, né? O comércio lucra muito, né? Com ovos de Páscoa, chocolates, o ovo, né? Tem o significado da vida, mas eu vejo como consumismo, né? Um grande consumismo, né? Porque aonde um ovo de 170 gramas custa R$ 24, 26, uma barra com 170 gramas custa 4, 5 reais. A diferença é grande, né? Mas vamos focar na Páscoa, né? O real significado da Páscoa, né? Então todos nós vemos a Páscoa como a morte, né, e a ressurreição do Mestre Jesus, né? Só que a Páscoa, né, ela foi comemorada bem antes de tudo isso, né, com a libertação do povo hebreu, né,
por Moisés do Egito, né? Aí já foi aí começou a comemoração da Páscoa, né? Por isso que a Páscoa significa libertação, né? E esse vídeo assim, né? Eu faço ele hoje para que todos nós possamos nos libertar, né? Nos libertar de egos, né? De pensamentos, de sentimentos, porque assim, ó, eu vejo que nós temos três sentimentos muito fortes enraizados dentro da nossa alma, do nosso espírito, que nós precisamos trabalhar, todos nós, para nos libertar, né, disso, né. Eu vejo que nós sentimos, nós temos pecado, né, temos um sentimento de pecado muito grande, certo? Nós temos um sentimento de separação muito grande também. E o terceiro sentimento é um sentimento que eu vejo assim que é de medo, né? Um sentimento de medo enorme. Nós temos muito medo, né? Então vamos entrar nisso, né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, poxa, Jesus morreu na cruz, né? Deus, né? Deu o seu filho para que pudesse ser perdoado, né? Os pecados do mundo, né? Então já começa, né? A Páscoa dizendo que todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos carregamos esse pecado desde a nossa concepção, né? Nos livros sagrados, né, dizem que Adão e Eva, por terem comido do fruto proibido, né, entraram em pecado, e nós que somos descendentes de Adão e Eva, né, somos pecadores também, né? E qual que é a minha visão sobre isso? Por isso, um dos sentimentos que eu falei, pecado, separação e medo. Nós vamos entrar nesses três, tá? Então, o que eu vejo? Que nos embutiram que somos pecadores, né? Que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, né? E eu vejo que muita coisa assim tipo assim, poxa, só Jesus salva, Jesus me ajuda, Jesus morreu pelos nossos... A gente joga muita carga em cima de Jesus, muita culpa, muitos de nossos problemas, mas eu vejo assim, gente, que ninguém pode pagar teus pecados, ninguém pode fazer por ti, fazer por você, entende? Eu acho que o pecado de cada um é de cada um. Você, o erro, né? Eu não gosto de falar pecado, acho que pecado é uma palavra muito forte, mas é que a gente entrou nessa linha, né? O erro de cada um, só você pode corrigir. E você corrige como? Reconhecendo que você errou e tentando não errar de novo. Eu acho que a coisa é simples, né? Eu vejo assim que as outras religiões, né, elas realmente dificultam as coisas e embutem na nossa cabeça que somos pecadores, né? E que temos que baixar a cabeça e, por sermos pecadores, estar a todo momento sabendo que precisamos render louvores, oferendas, sacrifícios, né? Sempre ofertas, né? Por sermos pecadores. E eu não concordo com isso. Eu acredito que somos espíritos em evolução, espíritos que estamos aqui para evoluir. Eu acredito que o erro e o pecado fazem parte da nossa evolução, certo? Todos nós erramos, todos nós já pecamos, correto? E a gente não deve levar esse sentimento como uma culpa, né, muito grande por sermos imperfeitos. Somos imperfeitos, todos nós. Não existe pessoa no mundo que não seja. Não existe pessoa no mundo que seja perfeita, entende? Não acredito que existe esse grau de perfeição todo nesse mundo, assim. Eu acredito que passou por aqui grandes avatares, pessoas muito iluminadas, mas mesmo assim, por passarem aqui, eles tiveram também um burilamento, assim, de caráter, de inteligência, de conhecimento, né? Porque eu vejo assim, sabe, o conhecimento, né? O conhecimento você adquire ele lendo, através de livros, através de professores, através de mestres, você adquire conhecimento. Mas sabedoria você aprende com a vida e com pessoas, certo? Assim, ó, eu vejo assim que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria, né?
Para mim, sabedoria é tu colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu, ou seja, sabedoria é colocar em prática o conhecimento que você acabou de aprender, de obter, né? Então a gente precisa se libertar desse sentimento de pecado, de pecadores, né? Precisamos entender que estamos aqui para evoluir, que todos nós erramos, certo? E somos seres imperfeitos, gente. Somos seres imperfeitos, ninguém é perfeito. Quando a gente sair da nossa casa, quando a gente sair pelo portão do nosso prédio, da nossa casa, vamos nos deparar com pessoas imperfeitas, assim como nós. Então, ou seja, precisamos nos libertar disso, né? Eu acho que o grande gancho, assim, é entendermos que somos espíritos em aprendizado. E os erros fazem parte da nossa evolução, certo? Então, é isso que eu entendo. Então, assim, ó, esse negócio de Adão e Eva, olha, não concordo, né? E as escrituras sagradas dizem, né, que Adão foi o primeiro homem, né, a povoar o mundo, né? E da data disso, né, 4.000 anos. Só que a ciência nos mostra, através dos fósseis, né, que foi encontrado crânios de homem há mais de 50 milhões de anos, né? Então, a gente precisa ter muita calma, né? Muito discernimento para entender sobre isso. E um outro sentimento que está muito forte, enraizado dentro de cada um de nós é de separação, né? Essa separação que nos embutem, né? Nos dizem que Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Ou seja, há uma separação entre Deus e nós. E eu também não acredito nisso. Eu acredito que Deus está dentro de cada um de nós, certo? Deus está dentro de mim, como está dentro de você que está assistindo esse vídeo. Só que muitas vezes esse Deus, né, que está, essa nossa ligação com Deus que mora dentro de nós, muitas vezes ela está sufocada, está oprimida, está adormecida, né, devido a constantes momentos que nós temos na nossa vida, constantes momentos porque na nossa vida nós temos fases, né? Passamos por várias fases onde temos problemas em relacionamentos, com o trabalho, com profissional, com família, e tudo isso faz parte, né? Então, o que acontece? Nós precisamos encontrar a nossa verdadeira origem, encontrar a nossa verdadeira essência, né? Eu acredito que um grande passo para a espiritualidade é que a gente possa nos encontrarmos a nossa verdadeira essência. E eu acho que um passo para evoluir seria encontrar a nossa essência, mas uma queda maior ainda é quando você encontra a tua essência espiritual, é tu te achar que tu é melhor que os outros. No momento que tu acha que tu é melhor que os outros, meu microfone está caindo. No momento que você se acha que é melhor que os outros, é uma queda espiritual, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Como Jesus disse, né? Tu pode fazer coisas iguais ou até melhores do que eu, né? E aí às vezes eu paro para pensar, nossa, fazer coisas iguais a Jesus, meu Deus do céu, né? Vós sois deuses, né? Como foi dito, né? Então a gente precisa entender, gente, que Deus, Ele está dentro de cada um de nós. A gente precisa perceber Deus nas pequenas coisas, conseguir ver Deus numa planta, numa flor, numa árvore, num passarinho, num animal, num cachorro. A gente precisa encontrar esse Deus, estar em contato com Ele, ver Deus no pôr do sol, numa noite estrelada, entende? É isso que a gente precisa. Não estamos separados, estamos unidos a Deus, certo? Tanto é que quando a gente cresce, se desenvolve, todos nós temos um sentimento que existe uma consciência, né, maior que nós todos, né? As pessoas me perguntam se eu acredito em Deus. Acredito com certeza, acredito que Deus existe. Eu ouvi pessoas dizerem assim, se Deus não existisse, ele teria que ser inventado. Não concordo com isso, porque, tipo assim, como diz, né, não existe efeito sem causa, né? Então, se tu quer realmente saber da existência de Deus, olha para as obras, né, que tu vai conhecer o autor, né? Tudo aquilo que não foi produzido pelo homem, quem foi que fez? O universo não foi sozinho que ele apareceu, como muitos dizem, né?
mas vai muito da crença de cada um de nós, né, pessoal? Então, assim, a gente precisa entender que não há essa separação, que estamos unidos junto com Deus. Quando eu vejo que Jesus veio para cá, ele veio para nos mostrar isso, né? E pessoal, morreu para pagar os nossos pecados. Eu acredito que só nós podemos quitar as nossas dívidas, né? Por maior que seja a consciência de Jesus Cristo, poxa, sabe? Eu acredito que assim, ó, ele começou, diz na Bíblia, né? Ele começou os trabalhos dele com 30 anos. Com 33, mataram ele. Ou seja, disso que ele não falou tudo aquilo que ele sabia. Se ele falasse realmente, em um ano já teria acabado com o Mestre Jesus. Entende? Então a gente precisa entender isso, né? Com calma, com discernimento. Eu acho que a gente tem que fugir muito dessa mídia que nos aprisiona, né? Que muitas vezes também nos hipnotiza, né? Faz com que a gente fuja da nossa real essência, né? De quem realmente nós somos. Porque a grande pergunta que a gente deve se fazer, né? Quem realmente eu sou, né? Quem eu sou, né? Eu estou aqui para fazer o quê? Estou aqui para me desenvolver, para evoluir. Qual é a minha missão? Todos nós temos uma missão, né? Uma missão não são eu tenho uma missão, todos nós temos uma missão, certo? Eu acredito que a tua primeira passo para a tua missão é para contigo mesmo. Tu se desenvolver, ser uma pessoa melhor. Segundo passo, não fazer nada que prejudique teu próximo. E depois você vai se desenvolvendo gradativamente, mas com calma, com paciência, um passo de cada vez, certo? E acreditar que Deus está com a gente, sempre, né? A todo momento, Deus não esquece nenhum de seus filhos, né? E um outro sentimento que eu falei para vocês é um medo, né? A gente vive em constante medo, né? E eu vejo que as outras religiões, né, muitas vezes pregam esse medo, porque se você não for assim, você vai queimar no fogo do inferno, porque se você não for assado, você vai queimar no fogo do inferno. Então a gente fica com muito medo, né, muito medo de Deus. E esse medo nos bloqueia muito, porque o que acontece? Quando a gente tem medo de tentar, de ousar, de dar um passo adiante. O medo é uma coisa que te bloqueia muito, né? Ter medo de errar. A gente não tem que ter medo de errar. A gente tem que errar porque é através do erro que a gente começa a obter aprendizado, conhecimento, entendeu? A gente precisa entender isso, entendeu? Se eu pudesse dar um conselho para alguém, esse conselho não se dá, se fosse bom venderia, mas erra muito. Eu aprendi muito com meus erros, gente. Eu falei para vocês, eu tenho uma caminhada espiritual muito pequena. Já errei muito nessa caminhada, já fiz muita besteira, muita bobagem, mas eu agradeço de todo o meu coração por todos esses erros, porque esses erros me ensinaram muito, né? E principalmente a ter humildade, né? A ser mais humilde. Eu vejo também, assim, muitas pregam, né? Que se você for de tal religião, você vai estar salvo, né? Porque só Jesus salva. Eu concordo com o Saulo, né? O Saulo falou no vídeo, não é só Jesus que salva, e realmente não é só Jesus que salva. A gente tem que parar de colocar essa carga em cima do Mestre Jesus. Só nós podemos nos salvar, só nós podemos nos libertar. Contanto que a gente comece a reconhecer os nossos defeitos, as nossas más inclinações e tentar modificar, né? Eu vejo que as pessoas muitas vezes vão à igreja, a templos, né? Elas querem ver milagres, querem ver efeitos físicos, querem ver espíritos, querem se deslumbrar com alguma coisa, né? Querem ver milagres, né? E muitos charlatões até falsificam isso, né? Para realmente impressionar as pessoas e obter muita coisa, né? Mas para mim um milagre, realmente um grande milagre, é você transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Você transformar uma coisa negativa numa coisa positiva. Por exemplo, você sabe que você tem uma má tendência a fazer uma determinada coisa, você começar a transformar aquilo e não cometer mais aquilo, sabe? Fazer uma coisa boa. Isso para mim é um milagre. Só que assim, ó, um passo de cada vez, né? E a gente percebe que muitos de nossos irmãos vão a igrejas, templos, né? Se for de ser bem sincero, a igreja que Jesus veio nos passar aqui, né?
é o santuário interno, né? Que nós fôssemos a nossa própria igreja, o nosso próprio templo. Na verdade, nós somos o nosso próprio templo, né? O templo, o nosso corpo físico é o templo, a morada do nosso espírito, né? Um tesouro que nós temos dentro de todos nós e que a gente deve cultuar, né? Cultuar através de reflexões, de orações, de autoconhecimento, né? Para que a gente possa evoluir, né? E parar de ter medo, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não tenho medo de Deus, certo? Não tenho medo nenhum de Deus, porque assim, ó, como eu posso ter medo de uma pessoa que me ama tanto, né? Como eu posso ter medo de uma pessoa que me dá tanto amor, tanto carinho? Como eu posso ter medo de uma pessoa, mesmo quando eu virei as costas para ele, ele nunca virou as costas para mim, certo? Eu acredito que não há por que ter medo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, como eu falei, eu já tenho esse trabalho espiritual já faz algum tempo, já errei muito, mas eu percebo nitidamente assim, nossa, como eu sou abençoado, quanta coisa eu já ganhei da espiritualidade nesses últimos anos. Muitas vezes até eu nem me acho merecedor assim, de tanta coisa boa que tem acontecido comigo, né? Mas não tem como, é inevitável, não tem como fugir. Tudo aquilo que tu plantar, tu vai ter que colher, né? É o que eu vejo, assim. Claro que a gente nunca deve começar um trabalho espiritual pensando em retorno. A gente não deve, a gente tem que fazer por amor, porque a gente gosta realmente, mas é inevitável, vai voltar. Assim como você, se você fizer uma coisa ruim, vai voltar, não tem como fugir disso, né? Então, é assim que eu penso, na minha humilde visão, assim, certo? Cada um tem uma forma de pensar, então a gente não deve ter medo, se libertar desse sentimento de pecado, de pecadores, né? Sempre que falar em pecado, a gente precisa entender que pecado são erros. E erros fazem parte da nossa evolução. Aceitar os erros, né? Agradecer aos erros que nos tornam pessoas melhores. Assim como eu falo com muitas pessoas pela internet, nos passes, lá no centro, no grupo, né? As pessoas me falam, poxa, Duda, aquela pessoa é difícil na minha vida, não consigo me dar bem com meu marido, com a minha esposa, tem aquele colega de trabalho chato, aquela pessoa difícil que me tira fora. Eu sempre digo assim, olha, agradece a Deus essa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, ela está sendo um grande mestre para ti. Ela está te mostrando muita coisa, ou ela vem para te ensinar a ter mais paciência, a ter mais resignação, a ter mais controle das suas emoções. Essas pessoas difíceis são grandes mestres, sempre. A gente tem que agradecer essas pessoas. E lembrar muitas vezes, né, uma coisa que fica para autoconhecimento, toda aquela pessoa que te perturba muito, que te irrita, são espelhos, né? Toda aquela pessoa que te incomoda muito, toda aquela pessoa que te tira do sério, você está vendo um defeito que você tem, que está adormecido, você está vendo naquela pessoa. Por isso que te irrita tanto. Eu vejo, não, Duda, tu tá errado, não é por... Não, é sim, mas se você tiver um pouquinho de humildade, paciência, para ver, pensar com calma, você vai ver que você tem alguma coisa. Então essas pessoas são grandes, elas nos mostram como nós realmente somos. Se te incomoda, se te irrita, já mas por que me irrita tanto? Por que essa pessoa tem o dom de me irritar, como eu ouço muitas vezes dizer? Porque você é igual, você faz a mesma coisa, só que você não quer ser, não, eu não sou como aquela pessoa. Pensa, analisa com calma. Não que eu seja o dono da verdade, não sou. Sinceramente não sou. Mas pensa, analisa que você vai ver. Então, gente, sobre a Páscoa, eu gostaria de dizer assim para vocês. A morte, né, e a ressurreição do Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres. Eu gostaria de deixar uma mensagem na Páscoa que a gente possa se libertar, né, desse sentimento de pecado, de separação e de medo que está embutido muito forte dentro de nós, que vem de nossos antepassados, das nossas religiões. A gente possa se libertar de tudo isso, que a gente possa mais se apoiar, ficar do nosso lado sempre, né, como o nosso melhor amigo, né, que a pessoa mais importante na tua vida é você mesmo. Se apoie, aprenda com os erros. Uma dica de autoconhecimento: se observe teus pensamentos, não tente modificar seus pensamentos, mas observe, mostre para tua mente, né, que você está observando, que ela não está com o controle total.
E se você começa a entrar em observação de tudo aquilo que você pensa, do teu modo de agir, de pensar, das tuas emoções, você vai se conhecer. E você vai ver muita coisa que muitas vezes até estava inconsciente em você. E a grande mensagem, gente, na Páscoa é que a gente possa morrer, né, e renascer de novo, né, nessa Páscoa, assim. Que a gente possa morrer aquela pessoa que muitas vezes causou muita dor, muito sofrimento às outras pessoas, que nós possamos também nos perdoar e que nós possamos renascer melhores, né, tentando, sabendo que a gente não pode mudar de uma hora para outra, mas devagar, um passo de cada vez. Porque na verdade nós morremos todos os dias quando dormimos durante a noite e nós voltamos a viver pela manhã. Ou seja, é uma bênção isso, né? Você pode errar, fazer muita bobagem durante o dia. Você vai dormir, você morre naquele momento. Você começa outro dia, você tem a chance de fazer tudo de novo, tudo diferente. Mas para fazer diferente, você precisa estar consciente, né? Consciência é luz, né? Então por isso que a gente precisa descobrir a nossa verdade, certo, gente? Então assim, ó, vou parar por hoje, por aqui, não vou fazer um vídeo muito extenso, muito cansativo. Eu acho que a mensagem está bem passada, né? Então é isso aí, pessoal. Descubra a tua verdade e seja fiel a ela. Namastê, pessoal.